Galera, uma das coisas que a gente mais ouve aqui nos comentários, seja no nosso canal no YouTube ou até mesmo nas nossas redes sociais, é muitas perguntas daquelas como: Emerson, meu processador tá batendo 80 graus, eu não sei o que fazer, tá muito quente, o que eu tenho que fazer para melhorar isso? ou até mesmo A placa de vídeo tá 75 graus e eu tô sentindo que o PC tá um pouquinho estranho e tal. Será que tá ruim essa temperatura? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de você monitorar aí as temperaturas do seu PC e, claro, a gente vai bater esse papo aqui, né, para você ficar mais tranquilo quando você vê uma temperatura dessa no seu PC. Então já aproveita, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos também, para que eles possam aprender um pouquinho mais sobre essa questão, beleza? Ô Emerson, tem um item lá em casa que tá esquentando muito, cara, não sei mais o que fazer. Como esquentando muito quanto? Cara, tipo, pra mais de 200 graus. Aí o PC não tá nem funcionando. 200 Não, graus não é PC, é a chapinha da minha esposa. Basicamente, você precisa saber qual a temperatura máxima que o componente que você está monitorando pode chegar, né? Qual a temperatura de trabalho dele e qual a temperatura máxima. Todo componente que possui um sistema de proteção de temperatura, normalmente quando ele atinge a temperatura máxima, após alguns segundos ele desarma, ele vai desligar. Isso acontece com os processadores, isso acontece com placa de vídeo, com fonte de alimentação e por aí vai. Então, o processador, normalmente, o Intel de 12ª geração, 11ª, 10ª ou 13ª, ele tem um TG Max de 100 graus Celsius, né? Então, ele pode chegar até os 100 graus Celsius. Mas o que os fabricantes têm feito atualmente? No caso do processador, quando ele atinge essa temperatura, com o software de monitoramento como o HW Monitor, ele vai ficar vermelho ali, mostrando que atingiu ali a temperatura do TG Max. E aí, ao invés dele desligar de forma imediata, que isso, né, poderia ocorrer aí a perda de documentos, arquivos, né, caso o seu PC desligue do nada, o processador vai reduzir a frequência dele para tentar compensar isso na temperatura, né? Quanto maior a frequência, normalmente o consumo de energia acaba sendo um pouco maior também. Então, quando ele reduz essa frequência, é justamente na tentativa de conseguir derrubar a temperatura. Caso insista em uma temperatura muito alta com a frequência sendo reduzida, que é o famoso throttling de temperatura, aí sim o sistema tende a desligar por segurança, dessa forma evitando que o seu PC aí queime. Então, a primeira dica é: se o meu PC está funcionando perfeitamente, estou jogando ali, o FPS está tranquilo, como eu sempre estou acostumado. Obviamente que quando vem algumas atualizações de driver de vídeo, vem algumas atualizações de chipset, de alguns drivers do PC, isso pode aí causar algumas alterações no FPS. Então não dá pra gente confundir uma coisa com a outra. Às vezes o FPS diminuiu não por conta de temperatura, e sim por conta dessas oscilações aí de drivers e etc, tá? Mas a máquina está funcionando perfeitamente, estou conseguindo jogar por várias e várias horas, cara, tranquilo, não tenho que se preocupar. E você pode monitorar isso através de um software gratuito como o HW Monitor, né? Tem um outro que é o HW Info 64, ele é mais completo, ele suporta vários sensores diferentes, ele tem algumas métricas um pouco mais avançadas, né? Por exemplo, você ser avisado de forma sonora ou de forma visual quando a temperatura de um componente X bater um certo valor, ou a temperatura aqui, por exemplo, ficar em negrito ou uma cor diferente quando atingir um certo valor. Então, é bem completo também, tá? Mas eu digo para vocês que com o HW Monitor já dá para você monitorar muita coisa aí do seu PC, né? Aqui, por exemplo, a gente consegue ver a frequência dos núcleos, né, do processador, o TDP, né, que seria o packet aqui, ó, Powers, né, tá 60 watts, né? Esse processador é um processador aí de 125 watts, então tá no TDP bem baixinho. Temperatura atual, que é o packet, que é o pacote, seria a somatória de tudo, né? Tá ali em 48 graus, a máxima 59.1. A gente só ligou essa máquina, não rodamos nenhum jogo, né? Então a temperatura máxima foi 59.1 aqui, tá? E mostra as tensões também. Então a gente está focando aqui em temperatura, que é um item muito importante, e temperatura também não é somente no processador, ou na placa de vídeo, ou na fonte de alimentação, tá? É também no MOSFET, no VRM. Algumas placas vai estar escrito como MOS, de MOSFET, como está escrito aqui, ó, temperatura, MOS, 49 graus, e outras vai estar VRM, é a mesma coisa, tá? Que é aquele sistema regulador de tensão que fica em volta do processador, tá? Ele também tem que operar em temperaturas baixas e normalmente o fabricante, né, quando ele coloca ali a descrição qual que é o MOSFET que tá sendo utilizado naquela placa-mãe, ele mostra qual a temperatura máxima que pode atingir. Então, uma dica para você é: se a temperatura está abaixo do que o fabricante indica, que seria a temperatura máxima de trabalho, não precisa se preocupar, galera. Uma coisa é nós aqui tá no ambiente a 45 graus, a gente já estaria, né, passando
passando mal, transpirando, já estaria bem desconfortável. Componente eletrônico, ele tem a sua temperatura de operação de trabalho. Então, ele pode estar ali 45, 50, subir para 70 e reduzir para 50 de novo, conforme a utilização no PC. Então, não tem um porquê você se preocupar ali e ficar com aquilo na cabeça ali o tempo todo, e até mesmo deixando de mexer no PC porque a temperatura está um valor que você acha que está muito acima, né? Não, e é engraçado que às vezes, tipo, o pessoal não tá com travamento, não tá com nada. Mas as pessoas ficam, assim, muito vidradas em, eu preciso monitorar a temperatura, Sim. vai pegar fogo, vai explodir meu PC, vai dar alguma coisa errada. Exato. Sabe? E uma questão física, né? Não tem como o seu PC estar numa temperatura abaixo da temperatura ambiente. Então, por exemplo, quem usa um ar-condicionado numa sala pequenininha e tal, vai ter uma temperatura muito melhor do que quem está numa sala, por mais grande que ela seja, mas que não tem uma refrigeração como o ar-condicionado, né? Tá ali na temperatura ambiente mesmo. Então, normalmente o que eu tenho notado é que a temperatura de um gabinete fechado dos componentes internos fica pelo menos 5 graus ou mais acima da temperatura ambiente. Então, ficar abaixo da temperatura ambiente é impossível, ao menos que você utilizasse algum sistema, né? Algum gás ali que pudesse reduzir de forma química a temperatura, né? Como nitrogênio líquido e por aí vai, né? Do contrário, aí realmente é ou a temperatura ambiente ou um pouquinho acima, tá? Isso sem fazer nada, só de ligar o PC ou até mesmo ele parado ali, repousando, a temperatura dos componentes também fica ali igual a do ambiente, tá? E, como a gente tá falando de processador, a placa de vídeo, que é um dos componentes que a galera mais questiona a temperatura, tá? Placa de vídeo com 2 fãs, 3 fãs, 1 fã, vai ter comportamento completamente diferente. Então, você vê a sua placa de vídeo rodando a 75 graus e a do seu amigo rodando ali a 63, cara, é o mesmo modelo, é o mesmo ambiente, temperatura ali tá igual, ele usa ar-condicionado, não usa, o gabinete está na parte de baixo, na parte de cima da mesa, tem espaço nas laterais, o gabinete é fechado, tampa de vidro é fechada na frente, na lateral, tudo isso influencia na temperatura, tá? Então, olha a temperatura que o fabricante indica, normalmente as placas de vídeo, o target ali para ela desligar mesmo é 95 graus, isso depende muito da arquitetura e do fabricante também, tá? Mas normalmente é 95 e a temperatura de trabalho é 83 graus, então muitas placas de vídeo ali da série 30 ou até mesmo da série 20 batem 83 graus e ficam nessa temperatura aí o tempo todo e o clock continua alto, funcionando perfeitamente. E tem também o mesmo efeito que eu falei para vocês do processador, né, que é o throttling de frequência, né, ou seja, ela vai reduzir a frequência para tentar compensar a temperatura ou vai aumentar a velocidade do ventilador dela para poder reduzir a temperatura, né? Então, e aí entra muito também o que a galera gosta de fazer de undervoltage, né? Tanto do processador quanto da placa de vídeo, né? Para poder, tipo, diminuir a tensão, ou seja, ela esquentar um pouco menos. Exato. E às vezes conseguir um clock maior, né, por causa disso. Exatamente. São duas formas de você reduzir a temperatura, seja melhorando a refrigeração. A placa de vídeo a gente geralmente não troca o cooler, não é como no processador que você pode comprar um outro cooler, um outro water cooler. Normalmente não vende um cooler específico para esse modelo aqui. Só a Gigabyte vai ter, né, esse cooler para essa placa de vídeo, que daria para colocar um water cooler custom, com um bloco e tudo mais, tá? Mas ou, né, alterar a refrigeração, ou você pode também mexer na tensão, como o Seninha falou, né? Você pode alterar, diminuir, né, a tensão, né, alguns pequenos milivolts ali, para que a temperatura reduza também, né? Porque não só a frequência alta, mas também uma tensão alta faz com que o chip esquente demais. Ô BR, uma coisa que o pessoal também pergunta muito é, vale a pena às vezes trocar a pasta térmica ou thermal pad da placa de vídeo? Bom, pasta térmica sempre é bom você fazer a troca, principalmente de tempos em tempos, né? O do processador a gente pode trocar ali a cada 6 meses ou a cada 1 ano, não tem problema. Agora, a placa de vídeo é um pouco mais delicado, porque normalmente a garantia dela é de 36 meses e o fabricante não permite você abrir ela, né? Porque geralmente tem um lacre de segurança. Ao menos que o fabricante permita você abrir essa placa de vídeo para fazer a substituição ali da pasta térmica, não faça isso, tá? No caso dos thermal pads é um pouco mais delicado também, porque normalmente o fabricante não indica qual é o milímetro, né, desse thermal pad, qual a espessura desse thermal pad. E não dá para você colocar qualquer tipo de thermal pad, até porque existem várias espessuras totalmente diferentes e quando você pressiona o dissipador de calor em cima do thermal pad, aquela amassadinha, né, que vai dar no thermal pad, pode variar de acordo com o tipo de thermal pad, né, o material que está sendo utilizado ali naquele thermal pad. Então é um pouquinho mais complicado. Obviamente, se tiver um thermal pad que já não tem uma qualidade muito boa e você
coloca um superior, você vai conseguir reduzir a temperatura ali, seja de um chip de memória, seja até mesmo do MOSFET do VRM, tá? Que também no VRM vai um thermalpadzinho. Então, para trocar, tenha certeza da espessura que precisa, né, para você colocar. Eu já vi algumas pessoas colocando, inclusive, thermalpads de cobre. Tem 450 kW/m². É um negócio absurdo perto de um thermalpad, que é geralmente 4 ou 14 kW/m², né? Que, assim, se a gente 450 para 14 é uma diferença gigantesca, né? Só que é rígido. E aí, na hora de você pressionar, e tem que usar pasta térmica. É um processo bem delicado, só para quem tem experiência mesmo e quer arriscar, porque pode... Pô, mas aí, acho que pra mim já deixa de ser um thermalpad e vira quase um dissipador, né? Que o cara coloca. Vira quase um dissipador. É doideira, mas... Doideira, coisa de maluco. Coisa de maluco. E pode dar ruim também, porque, né, ele conduz eletricidade, então para dar um curto-circuito é bem grande. Então, só quem realmente, né, quer arriscar. Então, fica no thermalpad, por via das dúvidas. E tem também aquelas thermalpad de é tipo uma... eu ia falar espuma de grafite, não é espuma, é almofada. É tipo uma almofada de grafite. Basicamente é uma camada bem fininha, como se fosse uma pasta térmica, mas ela tem uns componentes diferentes, né? Ela é feita de grafite, que tem uma condução térmica muito grande em relação a uma pasta térmica comum, né? Mas geralmente você usa uma única vez ali, então para quem vai ficar fazendo substituição ali em prazos curtos, né, de pasta térmica, talvez seja um pouco de desperdício, porque não é um material tão barato assim, tá? Então, galera, esse vídeo foi mais para deixar você um pouco mais tranquilo em relação às temperaturas. Existem essas formas de você tentar reduzir, né? Como, por exemplo, melhorando a refrigeração, trocando a pasta térmica. E, claro, olhe sempre a temperatura que o fabricante indica, que é a temperatura máxima, para que você fique mais tranquilo e não fique só querendo observar ali, né? Monitorando o tempo todo e deixando até mesmo de usufruir ali do seu PC, de jogar, de se divertir, né? Ou seja, estudar, trabalhar, enfim, tá? Então, tenha ciência dessas temperaturas máximas para que, né, você consiga ficar tranquilo aí. E, claro, HW Monitor, HW Info 64, AIDA 64, no caso o AIDA ele é pago, tá? O HW Info e o HW Monitor, eles são gratuitos, então dá para você utilizar esses dois aí tranquilamente, deixa ele rodando, não força tanto a máquina, né? Ele só vai realmente ficar mostrando as informações dos sensores, deixa minimizado, tá jogando ali tranquilo, maximiza, olha a temperatura máxima que chegou e tá tudo certo, beleza? E o que você não pode deixar de monitorar são as ofertas que tem no aplicativo do KaBuM. Lá você pode utilizar o cupom AppNinja que te dá 10% de desconto em produtos selecionados. Além de você poder monitorar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já. Bom, aproveita, já clica aqui no link aqui do lado também para você poder conferir mais um videozão. Não sai sem deixar aquele like, aproveita e, claro, confere aí a inscrição e se o sininho está ativado também, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!